Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março. Tem muita coisa pra gente falar hoje no programa, coisa bacana, evidente. Dá uma olhada nos destaques de hoje, olha só. Chapecoense vence Avaí na ressacada. Também tem que parabenizar todos meus companheiros, a comissão. Derrota do Leão deixa torcedor de cabelo em pé. Paulo Turra minimiza. Pessoa de sã consciência sabe que o Avaí não vai cair. No Metropolitano, Reinaldo ou King Naldo intensifica tratamento para voltar já no domingo. Pastana fala sobre punição para Ciro e é categórico ao dizer que jamais se falou em dispensa. Nunca foi tocado no assunto. No Clássico do Interior, Criciúma e Jack buscam a primeira vitória no quadrangular. Nosso time vai trabalhar esses dias aí para a gente não ser surpreendido. Atacante Jabá é perdoado pela diretoria da Juve. Marcílio Dias vai defender 100% de aproveitamento nesse hexagonal. Silvio Criciúma fala sobre a sequência de derrotas do Atlético. Existe um peso natural nos atletas por essa sequência de derrotas. Mesmo sem ter a confirmação da CBF, Bruscão joga por vaga na Série D. Comigo hoje no estúdio, polivalente, narrador Band FM, comentarista Band SC e funcionário aposentado da Casan, Claudionir Miranda, para bater um papo com a gente. Tá com problema na água aí, alguma coisa, fala com ele. Não dá para falar ainda, Claudionir? Não, já passou, já foi. Ah, já era então não dá mais, esquece o que eu falei. Você também pode interagir conosco através da fanpage no Facebook, pessoal do Criciúma. Hoje o Claudionir tá aqui, /Jogo Aberto. Também estamos no Twitter e no Instagram, @JogoAbertoSC. Uma rápida parada e a gente já volta. Mais uma vez, boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Jogo Aberto SC, 100% Santa Catarina Futebol Clube. Vamos começar falando do jogo de ontem no estádio da Ressacada. A Chape bateu o Leão e deixa o torcedor havaiano com o cabelo em pé. Uma noite para ser esquecida pelos azurras. Uma noite para ser lembrada por um cara chamado Regis. 2 minutos de bola rolando. Neném lança o camisa 7 da Chapecoense. Ele invade a área e é tocado pelo goleiro Diego. Pênalti. Aí já viu, né? Regis cobra e abre o placar. 1-0 Chape. O Avaí cria. Tenta. Cria, mas não sai do zero. A impaciência toma conta do time havaiano e dos torcedores. Nesse lance, Eduardo Costa recebe amarelo por falta dura em Fabiano. Nem mesmo as lesões de Fabinho Alves e Thiago Salete, ainda na primeira etapa, atrapalharam a Chapecoense, que vai para cima. Contra-ataque pela direita, passe para Regis e gol. 2-0 Chapecoense. O técnico Paulo Turra mexe na equipe, tentam algo novo, mas as mudanças não surtem efeito. Rafinha até tenta, só que a bola insiste em não entrar. Roberto também, mas não adianta. A noite era da Chape, a noite era de um cara chamado Regis. Sem palavras, isso é fruto de um grande trabalho. Também tem que parabenizar todos meus companheiros, a comissão, a diretoria que sempre confiou no nosso trabalho e está sempre com a gente, independente se classificou ou não, eles estão sempre juntos. E esse foi o 5º jogo seguido sem vitória do Avaí aqui na Ressacada. Aliás, diante do torcedor, o Leão da Ilha venceu apenas uma partida nesta temporada. Uma pessoa de sã consciência sabe que o Avaí não vai cair. Nós vamos lutar pela ponta da tabela, não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, dá destaque pro torcedor azurra nesse momento, claro, tá chateado. Mostra pra gente aí, Balbi, o que a rapaziada tá falando. O Regis estava falando, é o nome da fera, Regis é o nome da fera, e o Avaí segue dormindo no estadual. Aí o Patrick Freitas dá parabéns pelo programa. Claudionir Miranda, meu irmão, olha a situação de fato bastante delicada para o Avaí nesse momento. E a Chapecoense
pegando esse adversário direto, que era o mais difícil, teoricamente, ou é o mais difícil do hexagonal, conseguiu uma vitória importantíssima longe da Arena Condá. Por ser o mais difícil do hexagonal, o Avaí teria que ter feito alguma coisa, teria que ter jogado um pouco mais. A Avaí insistiu demais com o tempo na bola aérea. As alterações, Zangão vindo para o campo, realmente não surtiram efeito. E Paulo Turra está numa situação complicada. Embora, logicamente, tenha começado apenas ter 7, 18 dias, Paulo Turra sabe que vai ter que fazer algo mais pelo Avaí. E já no próximo domingo com o Marcílio. Era jogo, eu falei antes da partida. Panela de pressão. Obrigação de vitória do Chapecoense, porque é time de Série A. Obrigação de vitória do Avaí, mais vezes campeão do estado. O Avaí não se apresentou, o Avaí não entrou para o jogo, as alterações não surtiram efeito. Por exemplo, você teve Eduardo Neto como zagueiro, porque o Avaí tem um problema seríssimo de zagueiro, mas está contratando só lateral. O problema do Avaí não vem sendo a lateral. O problema do Avaí vem sendo a zaga. É o time, é bom jogador? Claro que é. Mas a zaga tem um problema muito maior. E por isso mesmo, eu esperava muito mais do time Azurra. O time do Avaí não jogou bem, não se apresentou bem e decepcionou. O pequeno número de torcedores foi ressacado. A Chapecoense, aquela que nós já conhecemos, o time da Chapecoense. Chapecoense quer fazer o seu primeiro gol. A partir daí, meu amigo, para conseguir fazer gol na Chapecoense é um trabalho muito grande e difícil. Feita então e fechada a primeira rodada, tanto do hexagonal quanto do quadrangular, vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação. É apenas a primeira rodada, a gente sabe, mas é sempre bom lembrar. Chapecoense está na liderança do hexagonal, seguido Marcílio Dias, a Chape diferença no saldo de gols, depois vem Juventus, Brusque, Atlético de Birama, Avaí, quem diria, o lanterna do hexagonal nessa primeira rodada. Vamos dar uma olhada agora na classificação do quadrangular semifinal. Na tela o quadrangular então. Figueirense é o líder isolado, saldo de gols tem 2. O Joinville é o segundo, 1 ponto, assim como o Metropolitano. Criciúma, por enquanto, o lanterna do quadrangular. Claudionir Miranda, te assusta essa tabela de algum modo, tanto no quadrangular quanto no hexagonal ou não? Não, eu quero apenas a largada, logicamente, mas você tem que fazer o seguinte: o próximo jogo com o Marcílio Dias é muito importante. Não pode deixar o Marcílio abrir uma diferença muito grande para o Avaí, por exemplo. O Avaí tem que buscar a vitória em Itajaí. É o único resultado que interessa ao Avaí. Aliás, Avaí e Chapecoense, nesse hexagonal da morte, tem que vencer todos os seus jogos. Não se aceita uma situação diferenciada, logicamente, tirando o confronto entre ambos. No mais, é para ir muito bem. Não se aceita o Avaí sendo derrotado em Itajaí, sendo derrotado pelo Juventus, mesmo em Jaraguá ou pelo Brusque. Pois bem, então, meio-dia e 40 minutos, Claudionir Miranda, chegou a hora do Prêmio Luva de Ouro, é a primeira seletiva do mês de março. Lá no fim do ano, a gente vai escolher a defesa mais bonita dos goleiros catarinenses. E essa rodada teve defesas impressionantes. Rapaz, teve cada Inclusive uma que acabou em gol, que foi aquela do Galato, que foi um defesaço. Quando o Ricardo Bueno acabou cabeceando e na sequência o Everton Santos fez o gol. Dá uma olhada nos candidatos da primeira seletiva, Prêmio Luva de Ouro 2014. Abrir a porteira, conseguir passar, parece ser fácil, mas pode ser mais difícil do que se imagina. Porque eles são inquebráveis e nem a força a bola passa. São os goleiros da rodada concorrentes à Luva de Ouro. Parecia estar muito fácil pro Marcelo Costa botar pra dentro, mas João Paulo caiu pra fazer a defesa pro Metrô. E olha o lance do João Vitor do Tigre. Passou por todo mundo e sobrou limpinha pra ele, mas pelo Thiago Volpe a bola não passa. E por último, o Marcos Assunção viu o goleirão adiantado e quis mandar por cima, mas não passa pelo Galato, estava mais atento do que parecia. E aí, com a defesaça da rodada. Não entrou aquela que você falou do Galato. Não, porque acabou originando o gol, logicamente, mas foi um defesaço. E nesse jogo nós tivemos o trabalho muito importante do Galato nessa defesa e do próprio Thiago Volpe. Aliás, Thiago Volpe foi muito interessante para o Figueirense, porque o Criciúma voltou melhor para o segundo tempo. Verdade. Teve 2 grandes oportunidades e nas 2 vezes apareceu o Thiago Volpe, uma delas foi aquele defesaço. Fica a defesa do Thiago Volpe. É uma injustiça goleiro não ser considerado como atacante no momento que o atacante faz o gol, né, Claudionir? Podia contar, né, bicho? Mas algumas defesas acabam contando como gol, porque não fosse aquela defesa, o seu time teria empatado ou perdido. Vamos dar uma olhadinha então de novo, pra mim também a dele é a do Thiago Volpe, a defesa mais bonita dessa rodada no Prêmio Luva de Ouro. Olha lá, pegou, hein, catou pelo rabo, a defesaça, o João Vitor vinha com tudo, meu irmão. Caiu na perna canhota, do jeito que ele chegou, mandou muito perto a queima-roupa, Claudionir. E uma defesa que ele estava já no contrapé. Você vê que ele vinha para o canto direito, acabou indo lá pegando e colocando para a linha de fundo. Aliás, João Vitor foi o autor dos 2 lances que poderiam ter originado em gol para o time do Criciúma e foi muito bem Thiago Volpe. O Silvio Criciúma, falando nisso, nossa, o Silvio Criciúma tá insatisfeito? Tá insatisfeito? É, dizem que a bola foi em cima dele, o cara se jogou pro lado, a bola foi em cima.
Ah, pelo amor de Deus, ô. Que é isso? Ah, para com isso. Aqui, ó. É aquele tipo de torcedor que só reclama do seu jogador. Ele acha que o jogador deveria ter feito algo diferenciado. É isso aí. João Vitor, no caso. A gente vai dar uma rápida parada. Depois do intervalo tem muito mais por aqui no Jogo Aberto SC, o seu filé mignon. Dá uma olhada então o que vem. Daqui a pouquinho assista a mais completa cobertura do Campeonato Catarinense. Figueirense mantém Ciro no elenco e se despede de William Cordeiro. Ele quer jogar e aí pediu para ser emprestado. Com boa campanha como visitante, Joinville vai a Criciúma em busca dos pontos perdidos. Criciúma vem de uma derrota, eu acho que eles vão sair mais pro jogo. Artilheiro do time com 5 gols, Reinaldo deve reaparecer no time do Metropolitano diante do Figueirense. Existe um peso natural nos atletas por essa sequência de derrotas. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. E sabe por quê? Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto S6. Teve uma coisa que marcou essa primeira rodada do hexagonal e do quadrangular, meu irmão, foi a quantidade de trapalhadas. Bonitinhos, né? Sempre iguais, bem vestidos, vestidos de forma semelhante. Dá uma olhada então. Sabe aquela mania de mãe de vestir os filhos gêmeos com a mesma roupa? Pois é, no segundo tempo de Atlético de Birama e Marcílio, o Serginho e o Gustavo voltaram pro segundo tempo com a mesma camisa, número 5. Só que o 5 é do Gustavo. 5 minutos depois, o Serginho saiu e trocou a camisa pela 7, que é a certa. Aconteceu troca de roupa no jogo entre Figueira e Criciúma também. O juiz foi notar só antes do jogo começar que o uniforme estava parecido e o Criciúma precisava trocar o meião branco pelo preto. Atraso de 10 minutos para começar o jogo e os jogadores do Tigre de cara feia. É bem simples. Foi comunicado que o Figueirense estava de meia preta e o Figueirense está de meia branca. Pelo sim, pelo não, como é que fica? E na partida entre Jack e Metrô a coisa ficou preta também, mas por causa de um apagão. Metade do primeiro tempo e alguns refletores apagaram. Os torcedores fizeram piada e acenderam a lanterna. Depois a situação foi resolvida, mas fica a lição de Caio Júnior. O carnaval já acabou, minha gente. Mas não pode ser, a gente tem que tomar algumas atitudes de organização, né? Eu no meu trabalho eu procuro antecipar as coisas, né? Me organizar. Realmente, irresponsabilidade e também uma coisa inaceitável, Claudianir Miranda. Porque, cara, naquele caso ali, lá em Ibirama, não tinha que ser expulso, não? Claro que sim, veio com a mesma camisa, um dos dois teria que ser expulso, ou até os dois. Já aconteceu em alguns casos, quem trocou a camisa, quem estava, na verdade, deveria estar com a 7, esse jogador deveria ter sido expulso. E já aconteceu, inclusive, no Campeonato Brasileiro da Série B com o Lucas, quando era lateral direito do Figueirense. E aí errou o árbitro, se não observou, aliás, o trio de arbitragem que não observou o que estava acontecendo. E aí fica muito claro, olha os dois na mesma jogada com a camisa de número 5. Ficaram jogando um bom tempo assim, não, viu? Impressionante, gente. E o árbitro não verificar, o assistente não verificar, o árbitro reserva não verificar e ninguém ter sido expulso. Um erro. Com relação, não se admite mais falha em refletor, isso aí não pode mais acontecer no futebol, assim como o Caio Júnior tem toda a razão. Isso aí eram 5 árbitros. Era para ser visto antes da bola rolar. 5 árbitros você está considerando no campo, né? Tem mais o árbitro reserva e mais o delegado da partida. 7. E mais Mas um é outro. conta de mentiroso. Deixa 6. É melhor assim. Vamos dar uma olhadinha então na rodada desse fim de semana, tanto quadrangular também quanto do hexagonal. Jogos agora na tela para você. A gente vai observar então. Ah, não? Daqui a pouco então a gente mostra. Beleza, daqui a pouco a gente mostra então quais serão os jogos. Vamos de abre aspas para a equipe do Criciúma, porque a equipe do Criciúma, que entrou com o meião errado nesse jogo contra o Figueirense, tem o Ezequiel confirmado. Daqui a pouco, Claudionir Miranda, a gente vai para esse lance aí do Ezequiel, do abre aspas. A produtora tá desesperada, mais um pouco ela pega uma corda e se enforca. A gente tava sabendo de tudo, a gente só tava levando assim, ó, pra tentar dar uma disfarçada. Mas vem cá, Claudinho, daqui a pouco a gente vai restabelecer toda a normalidade. Mas fala para mim, o Ezequiel, na tua opinião, tem a vaga do Eduardo? Olha, eu não vejo assim, embora Eduardo não tenha praticado no Criciúma o mesmo futebol que praticou no time de Mas sabe jogar bola. Eu vejo Eduardo como melhor jogador que Ezequiel. Ezequiel é um bom jogador? Claro que é. Mas Eduardo tem o seguinte, Eduardo, ele não tinha um esquema tático que favorecesse o seu trabalho e o seu futebol. Eduardo é excelente lateral direito. Na minha opinião, Eduardo é jogador para ser titular no time do Criciúma. Embora o torcedor criciumense não pense assim. Corta. Vamos lá? Vamos tocar então. Olha só, na tela agora sim os jogos dessa segunda rodada, tanto do hexagonal também quanto do quadrangular. Claudionir, Metrô e Figueira.
Metropolitano é favorito por jogar em casa, por Olha. praticar um bom futebol. Mas o Figueirense, acredito, vai aprontar nesse jogo. Falaste tudo? Sim. Ah, o Metropolitano é o favorito, mas o Por jogar Figueirense em vai casa. aprontar. Mas acredito Aí que o chega aqui na Figueirense segunda, eu falei apronta que era o nesse jogo. favorito, mas o Figueirense, eu falei que o Figueirense ia aprontar. Não, e eu vou dizer o porquê que acho que o Figueirense vai aprontar. O Figueirense tem atuado muito bem no esquema tático montado pelo Vinícius Eutrópio. Tá. E vai esperar o Metropolitano. O Tá. empate do Figueirense é um bom resultado. Seguindo então ali os jogos, vamos dar mais uma olhadinha. Olha lá, Criciúma e Jack. Jogo da morte pros dois. Criciúma perdeu na Lagada e o Joinville empatou jogando em casa. Perdeu 2 pontos, não ganhou 1. Pro Joinville, o empate é interessante. Para o Criciúma, o empate é terrível. Ana. Brusque Atlético de Brusque, Mirama. franco favorito, tá praticando o melhor futebol do hexagonal. Chape e Juve do Norte. Chapecoense tem que vencer. Dito isso, então agora sim, vamos acompanhar o que falou o Ezequiel no abre aspas de hoje, aqui do Jogo Aberto SC, lateral direito do Criciúma, que até então era o titular do time, mas acabou saindo da equipe por conta da decisão do Caio Júnior. Caio Júnior que pelo menos não tem utilizado o Eduardo entre os titulares. Teve uma partida, mas deixou ele de fora, preferiu pro Ezequiel, que agradece por isso. Abre aspas para ele então, acredito que sim, tudo é questão de oportunidade. Falando dessa fase dele e tal, que não tem jogado tão bem assim, mas precisa de sequência. Tive 2 chances e procurei aproveitar da melhor maneira possível. Espero que o professor opte por mim para continuar jogando. Mas independente de estar jogando ou não, o importante é o Criciúma sair com as vitórias e conquistar os títulos. Agora no Joinville tem um detalhe, viu? Adversário do Tigre. Um desfalque e 2 dúvidas. O Joinville está na saga pela busca dos pontos perdidos. Na reapresentação, nada de desânimo. Os titulares tiveram um treino leve, regenerativo. Já os reservas, que não atuaram na primeira partida do quadrangular, participaram de um coletivo. Para enfrentar o Criciúma no sul do estado, o técnico Emerson Maria conta com ao menos um desfalque. O volante Igor, que cumpre suspensão automática. Outros 2 nomes são dúvidas. O lateral esquerdo, Wellington Saci, que sofreu uma pancada no joelho direito no jogo contra o Metropolitano, e o zagueiro Bruno Aguiar, que teve uma entorse no tornozelo direito no mesmo jogo, não participaram do último treino. A situação deles vai ser reavaliada na preparação de hoje à tarde. Para o confronto contra o Tigre, os jogadores esperam um jogo diferente daquele da primeira rodada do campeonato. Como joga em casa, o Criciúma vai ter que se abrir para ir ao ataque. Possibilidade de mais espaço para o Joinville. Ainda mais que o Criciúma vem de uma derrota, acho que eles vão sair mais pro jogo para vir fazer um resultado positivo. Nosso time vai trabalhar esses dias aí para já pensando naquilo que eles vão vir fazer com a gente, para a gente não ser surpreendido. Outro jogo teremos Metrô Bala do Vale, o Furacão do Estreito. Começamos falando Metropolitano, o King Naldo. Reinaldo já está treinando com bola e pode ser a novidade domingo, hein? Artilheiro do time com 5 gols, Reinaldo deve reaparecer no time do Metropolitano diante do Figueirense. O atacante voltou a treinar nesta quinta-feira. Sem desfalques, a equipe de Abel Ribeiro deverá ter apenas uma mudança em relação ao último jogo. A provável escalação do Metrô tem João Paulo, Alessandro, Elton Júnior Fel e Ari, Davi, Everton César, Cícero e Juliano Mineiro, Maurinho e Reinaldo. O clima é de otimismo em Blumenau. O empate contra o Joinville foi muito comemorado e o torcedor promete lotar o estádio do SESI. Os ingressos estão sendo vendidos na estação metrô e em algumas lojas da cidade. Cadeira central R$ 60, cadeira lateral R$ 35, geral R$ 15. Meia entrada para estudantes e idosos tem 50% de desconto. A torcida do Figueirense terá 300 lugares no estádio do SESI. Cadeira lateral ao preço de R$ 35, a inteira, e R$ 17,50 a meia. Geral R$ 15 e R$ 7,50 a meia entrada. O do Figueira também pode ser comprados no estádio Orlando Scarpelli. Por falar no Furacão, o superintendente de esportes figueirense, Rodrigo Pastana, desmentiu qualquer possibilidade da dispensa. Quem foi que andou mentindo essa coisa aí, hein, Claudiane? Tem cara que vai cantar a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Gente boa tu, hein? Mas dá uma olhada aí na matéria então do Figueira. Everton foi o cara do jogo. Na quinta apareceu com curativo e 3 pontos. Ciro também foi o cara do jogo, mas por outro motivo. Foi cortado da relação. Isso tudo porque na terça-feira o atleta chegou atrasado aqui neste ponto, onde o ônibus sai com todos os atletas até o centro de treinamento e depois para a concentração.
Ciro estava relacionado para o jogo contra o Criciúma, mas devido ao atraso foi cortado da partida. O superintendente de futebol, Rodrigo Pastana, explicou a situação do clube. A penalidade dele foi considerada pela diretoria e presidência grave e ele foi multado administrativamente. Quanto à dispensa, nunca foi falado em dispensa do atleta, nunca foi tocado no assunto treinar separado. O atleta defendeu o Furacão antes mesmo do final de semana. No jogo treino contra o Atlético Paranaense, ele ficou no banco de reservas. Quem deixou o clube foi o lateral William Cordeiro. Não estava tendo oportunidade aqui, ele queria um pouco mais de oportunidade, pleiteou isso. O Leandro está muito bem, ele quer jogar e aí pediu para ser emprestado. Valeu, Pastano, obrigado pelas informações. E agora também vamos falar da Juve do Norte, Juventus de Jaraguá do Sul, porque o Jabá, que virou até charge por lá, foi perdoado. A charge está na edição desta sexta-feira do jornal Correio do Povo. O principal assunto na cidade não poderia ser outro: a prisão do atacante Jabá, que foi flagrado dirigindo alcoolizado. Segundo os policiais militares, houve denúncias de que tinha um determinado veículo que estava fazendo manobras irregulares no centro da cidade. Foi acionada então a polícia militar esteve até o local e realmente visualizou o jogador dirigindo em estado de absolutamente de uma embriaguez absolutamente acentuada. Jabá pagou fiança e acabou sendo liberado. A direção do Juventus resolveu não multar o atleta de 32 anos, que pode entrar em campo no próximo domingo contra a Chapecoense pela segunda rodada do hexagonal final. Cláudio Miranda, você não estava aqui ontem, a tua opinião a respeito desse episódio do Jabá? Eu não perdoaria, acho que o jogador assim, que age dessa forma, tem que ser dispensado. A diretoria do Juventus, na minha opinião, vai errar. Olha, e no Atlético de Ibirama, Silvio Criciúma deu explicações porque o time já acumula 5 derrotas consecutivas. Vamos fazer justiça, né? Apenas 2 no comando dele. Existe um peso natural nos atletas por essa sequência de derrotas. E à medida que você não tem uma situação favorável dentro da partida, ou melhor, desfavorável, o peso aumenta. Fazer justiça então mais uma vez, foi apenas uma derrota no comando do Silvio Criciúma. E agora vamos falar do Bruscão, que sonha com vaga na Série D. Tá um rebuliço danado, hein, Claudinho? Olha só, pode vir vaga na Série D. Informação do site da rádio cidadeam.com.br. Faz um excelente trabalho por lá. O presidente do Brusque, o Danilo Resini, garante que as tratativas com a CBF já foram feitas pelo presidente da Federação Catarinense, o Delfim. Segundo o mandatário do Bruscão, a oficialização deve acontecer em alguns dias. Abre aspas para o Danilo Resini, presidente do Brusque. A conversa está bem adiantada. É uma forma de trazer mais um atrativo para o hexagonal, já que o metrô tem sua vaga garantida na Série D pela Copa Santa Catarina. E os times que estão no hexagonal ficariam sem calendário. E aí, Cláudio Miranda, vamos rasgar o calendário? O regulamento? Não, mas aí você não está rasgando o regulamento nesse momento, né? Você está colocando a possibilidade de dar um ganho para o futebol catarinense. Acho muito interessante isso acontecer. O Guarani mantém a vaga. O Guarani mantém a vaga. Seria mais uma vaga que viria do hexagonal. Seria muito bom para o futebol do nosso estado, tomara que acontecesse, porque o hexagonal da morte são 10 rodadas sem atrativo algum. Porque a maioria já tem confirmado. Avaí na Copa do Brasil. Chapecoense quer essa confirmação. Mas a vaga na Série D seria muito interessante. Marcílio Dias tem um reforço para o próximo jogo, hein? Dá uma olhada. O Marcílio ocupa a segunda posição depois de conquistar a primeira vitória fora de casa em cima do Ibirama por 2-1. Para encarar o Avaí, o marinheiro conta com reforço. Bruno é volante, tem 26 anos e estava no Novo Hamburgo, onde jogava elite do futebol gaúcho. O atleta disputou o campeonato catarinense do ano passado pelo Atlético de Ibirama. A diretoria do clube segue na busca por mais um defensor para o restante do hexagonal. Cláudio Miranda, vamos agora para mais uma escolha da seletiva, a primeira do mês de março, para o gol mais bonito do ano. Já temos 2, hein? Se der tempo, daqui a pouco a gente vai rever quais os 2 candidatos escolhidos. O que tá aí com essa cara aí querendo rir? Eu tô esperando ver qual é a surpresa. Vamos ver o que o menino aprontou pra gente. Vai, bota aí. Às vezes não tem jeito. Bate o desespero e a gente não consegue fazer o que precisava. Mas se você tá nessa, aprenda com os goleadores da rodada. Não importa a situação, dá pra superar e fazer golaço.
O Regis, por exemplo, estava desesperado gritando, pedindo a bola. Calma, Regis, a bola chegou. O atacante da Chape recebeu, mas ainda tinha um monte de gente na frente. Você acha que ele desesperou? Que nada, Regis com um totozinho por cima, fez o dele contra o Avaí. O Giovanni Augusto recebeu do Marcos Assunção, deu uma tropeçada, a marcação chegou, mas ele não desesperou não. Lançamento perfeito para Everton Santos, que também não desesperou e deu de cabeça para marcar um golaço. E na hora de bater falta não pode ter desespero. O Tony se concentrou, viu o espaço e bateu forte. Golaço do Marcelo Dias. E aí, qual é o gol mais bonito? E aí, Claudionei? Regis Chapecoense. Rapaz, também fica o gol do Regis da Chapecoense contra o Avaí. Um golaço. Vamos rever o gol? Vamos dar uma olhadinha no gol do Regis, então. Esse gol que passa a fazer parte do mês de março. Ele entra na seletiva. Dá uma olhadinha nesse gol do Regis, que foi realmente uma pintura. Ele tava ali. Olha o desespero dele pedindo essa bola e a partir do momento que ela veio, ele Frieza, hein, soube meu? o que fazer com ela. Falado então, o senhor Claudionei Miranda, Band FM nesse fim de semana. Primeiro em Itajaí, na sequência em Blumenau, hexagonal da morte e quadrangular. E o que dá mais pra gente falar no restante do programa? Alguma coisa dessa rodada? Quero falar sobre Paulo Turra. Se a diretoria do Avaí tem convicção que Paulo Turra é o cara, então mantenha Paulo Turra. Agora, se não tiver convicção, comece a trabalhar já. Tem que ter convicção. E no Figueirense? No Figueirense, a grande novidade alvinegra é Arthur, lateral direito, que foi contratado recentemente. Figueirense tem que jogar mais fora de casa. Não está acontecendo. Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana pra você. A gente vê de novo segunda-feira, 12:30. Tchau, até lá.